Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 3. Índice do estudo, item 1, termos no Novo Testamento que se referem ao Antigo Testamento. Item 2, o Novo Testamento cita 34 livros do Antigo Testamento. Item 3, o que são salmos messiânicos? Item 4, significado do termo Messias. Item 5, significado do nome Jesus Cristo. Item 6, quadro resumo da parte 3. Item 1, termos no Novo Testamento que se referem ao Antigo Testamento. Nesse item nós vamos falar os termos e logo após leremos alguns versículos nos quais esse termo foi utilizado. Letra A, Escrituras. Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falou esse versículo em João, capítulo 5, versículo 39. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Letra B, Palavra de Deus. Jesus falando aos escribas e fariseus, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Marcos capítulo 7, versículo 13. O escritor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Letra C, Lei. Lei no Novo Testamento aparece ora se referindo ao Pentateuco, ora se referindo ao Antigo Testamento como um todo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, disse Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Letra D, Profetas. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 25 a 27. Letra E, Oráculos de Deus. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Letra F, Está escrito, referindo-se ao Antigo Testamento. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, e em outros versículos desse mesmo capítulo, que fala a respeito da tentação de Jesus. Letra G, para se cumprir a Escritura. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. João capítulo 19, versículo 36. Item 2. O Novo Testamento cita 35 livros do Antigo Testamento. Veremos então algumas citações
do Antigo Testamento que estão no Novo Testamento. Letra A criação foi citada por Jesus em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Letra B. Jesus leu o livro de Isaías em Lucas capítulo 4, versículos 17 e 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 15, foi citado em Mateus capítulo 2, versículos 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Letra D. Abacuque capítulo 2, versículo 4 foi citado no Novo Testamento em Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11 e Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé. Veremos abaixo um versículo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Continuando, o justo viverá pela fé. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Letra E. O dilúvio e Sodoma são mencionados por Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Lucas capítulo 17, versículos 26 a 29. Letra F. Jesus mencionou o profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 41. Letra G. Jesus citou o incidente no qual Davi comeu os pães da proposição. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Mateus capítulo 12, versículos 1 a 4. Letra H. Pedro citou Joel em Atos capítulo 2, versículos 16 a 18. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão.
Observações. Letra A. O livro de Deuteronômio é um dos mais citados no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus o citou 2 vezes por ocasião de sua tentação no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 4, se refere a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E Mateus capítulo 4, versículo 7, se refere a Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Letra B. O livro dos Salmos é o mais citado no Novo Testamento, quase 80 citações. Letra C. O Novo Testamento possui citações de todos os livros do Antigo Testamento, exceto Esdras, Neemias, Ester, Eclesiastes e Cantares de Salomão. No entanto, isso não significa que os escritores desses livros não tenham sido inspirados por Deus. Letra D. Aproximadamente 40 escritores escreveram os livros da Bíblia, mas o autor da Bíblia é Deus, que os inspirou por meio do Espírito Santo. Letra E. Jesus citou 24 livros do Antigo Testamento. Letra F. 247 passagens do Antigo Testamento se encontram no Novo Testamento. São cerca de 350 versículos do Antigo Testamento. No entanto, alguns são repetidos, o que faz com que aproximadamente 400 versículos do Antigo Testamento estejam no Novo Testamento. Item 3. O que são salmos messiânicos? Os salmos foram compostos por poetas que muitas vezes, sendo inspirados pelo Espírito Santo, profetizaram a respeito da vinda do Messias. Os salmos que fazem alguma referência ao Messias prometido são chamados de salmos messiânicos. Seguindo esse raciocínio, os profetas que profetizaram a respeito da vinda do Messias são chamados de profetas messiânicos. Dentre eles, o maior destaque é dado ao profeta Isaías e, posteriormente, ao profeta Jeremias. No entanto, no Antigo Testamento temos outros profetas messiânicos. Item 4. Significado do termo Messias. A palavra Messias, do hebraico, significa ungido. Do grego, Messias foi traduzido pela palavra ungido. Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Versículo que leremos no próximo slide. O Messias foi consagrado a Deus para ser profeta, rei e sacerdote, e assim levaria as pessoas ao arrependimento e salvação. O título Messias ficou associado ao Salvador prometido por Deus. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Observação. Sabemos que Jesus é o Messias porque ele cumpriu plenamente a missão de Messias. Como ungido, ele se dedicou à obra de Deus. Como profeta, ele anunciou a palavra de Deus. Como sacerdote, ele se tornou o elo de ligação entre Deus e os homens, sendo ele mesmo o sacrifício para a salvação da humanidade. Como rei, ele reina sobre todo o povo de Deus e para sempre reinará. Item 5. Significado do nome Jesus Cristo. Do hebraico, Yeshua significa Salvador. Em hebraico, Jesus Cristo era conhecido como Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus, filho de José. Observação: Jesus Cristo significa Salvador ungido. Conclusão: a importância do Antigo Testamento, um assunto que nós já mencionamos, mas vale a pena repetir.
O estudo do Antigo Testamento é muito importante para os cristãos, pois ele é o início da revelação de Deus para a humanidade. Nele estão contidas a história da criação, a formação e a história do povo de Israel. Encontramos também diversas doutrinas bíblicas que foram confirmadas no Novo Testamento, além de trazer inúmeras profecias a respeito do Messias prometido, que se encontram nos profetas e salmos messiânicos. O Antigo Testamento é uma inegável fonte de conteúdo histórico e teológico cristão. Quadro resumo do estudo. Item 1. Termos no Novo Testamento que se referem ao Antigo Testamento. Nós vimos estes: Escrituras, Palavra de Deus, Lei, Profetas, Oráculos de Deus, está escrito. Para se cumprir a Escritura, ou para que se cumprissem as Escrituras. Nós também encontramos assim em alguns versículos do Novo Testamento. Item 2. O Novo Testamento cita 35 livros do Antigo Testamento. Veremos abaixo algumas passagens. A criação foi citada por Jesus. Jesus leu o livro de Isaías. Jeremias capítulo 3, versículo 15 foi citado em Mateus capítulo 2, versículo 17 e 18. Abacuque capítulo 2, versículo 4 foi citado no Novo Testamento. O dilúvio e Sodoma são mencionados por Jesus. Jesus mencionou o profeta Jonas. Jesus citou o incidente no qual Davi comeu os pães da proposição. Pedro citou Joel em Atos capítulo 2, versículos 16 a 18. Observação: Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Deuteronômio foi o livro mais citado por Jesus. Esdras, Neemias, Esther, Eclesiastes e Cânticos não foram citados no Novo Testamento, mas isso não significa que eles não foram inspirados. 34 livros do Antigo Testamento foram citados no Novo Testamento. Jesus citou 24 livros do Antigo Testamento. 247 passagens do Antigo Testamento se encontram no Novo Testamento. 350 versículos do Antigo Testamento estão no Novo Testamento. Se considerarmos os repetidos, teremos cerca de 400 versículos. Diferentes escritores podem ter citado a mesma referência, como é o caso que nós vimos no estudo do versículo de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Item 3. O que são os salmos messiânicos? Os salmos messiânicos fazem referência ao Messias prometido, assim como os profetas messiânicos são aqueles que falaram a respeito do Messias prometido. Muitos profetas do Antigo Testamento são considerados profetas messiânicos porque eles falaram a respeito do Messias, mas dois se destacam. Em primeiro lugar, Isaías e depois Jeremias. Item 4. Significado do termo Messias. Messias do hebraico significa ungido. Ungido em grego é traduzido por Cristo. Item 5. Significado do nome Jesus Cristo. Jesus Cristo significa Salvador ungido. Consolidando a informação. Eu julgo essa informação importante e interessante. O nome Jesus significa Salvador. O nome Cristo significa ungido. Jesus Cristo significa Salvador ungido. O canal Palavra de Vida apresentou o Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, parte 3. Inscreva-se no canal, clique no sininho, dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos e, se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.